Fala família! Pastor Jonatas na área para nós começarmos mais um dia do nosso projeto Jovens Fortes e hoje nós estamos no 8º dia e nós estamos lendo Mateus capítulo 17 e capítulo 18. Mas antes de nós entrarmos de fato no nosso processo devocional, eu quero desafiar você a curtir, a compartilhar e a comentar esse vídeo, porque se você fizer isso, a plataforma vai entender que esse conteúdo tem sido relevante e ela vai encaminhar isso para mais pessoas. Então, por favor, faça isso para nós, porque quando você fizer isso, mais pessoas vão ser abençoadas também, ok? Bom, Mateus capítulo 17, eu quero ler o versículo 27 com vocês, que ele fala o seguinte: Mas, para que não os escandalizemos, vá ao lago, lance o anzol, tire o primeiro peixe que fisgar, abra-lhe a boca e encontrará uma moeda. Pegue-a e entregue-a a eles por mim e por você. Bom, para contextualizar vocês aqui, Pedro ele estava sendo questionado por algumas pessoas se Jesus pagava imposto ou não. A pergunta era: seu mestre paga os impostos necessários a César ou não? Se você lê o texto, eu particularmente fiquei com aquele ar de dúvida com a resposta de Pedro. Ele obviamente fala, claro que paga, sim, ele paga. Mas a minha concepção parece que tem uma interrogação aí na cabeça de Pedro. Será que Jesus tem que pagar ou não? Mas ele é o Messias, ele paga ou não paga? E aí quando Pedro entra na casa, ele não fala nada e Jesus já dá essa resposta que nós acabamos de ler no versículo 27. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: o cenário era de pagamento de imposto, pagamento de dívidas, pagamento de contas. Nada melhor do que nós falarmos isso no começo do ano. PVA, IPTU e um monte de conta que aparece, que surge de fato no começo do ano. E às vezes a gente fica assim, gente, como é que eu vou pagar tanta coisa? Como é que apareceu essa conta que eu nem lembro com que eu gastei? Como é que eles adivinharam a minha conta, o meu endereço para me enviar essa dívida? Como que isso apareceu? Quem foi que gastou? Eu não lembro de ter gastado esse dinheiro. Eu não lembro de ter comprado isso. Eu não sei se você já passou por isso. Mas o cenário era esse. Temos que pagar uma conta. E nós não temos dinheiro. Era obviamente isso. Temos que pagar uma conta. E eu e Jesus, nós não temos dinheiro. Naquele cenário. E imagina só, você que já passou por isso, onde tem uma conta a ser vencida e você não tem a totalidade daquele valor, ou você não tem absolutamente nada daquele valor, como que o seu coração fica ansioso, fica preocupado, fica estressado porque a conta está vindo. E se você não pagar, é juros acima de juros. E o banco não está nem aí, as pessoas não estão nem aí. Vai correr juros, porque elas vão ganhar em cima de você. Só que é interessante que dentro desse contexto, dentro desse cenário de preocupação, de estresse, de temos que pagar uma conta e Jesus está lá dentro e onde é que eu vou arrumar esse dinheiro? Pedro entra com uma necessidade naquela casa. E antes, olha só que poderoso isso, irmãos, antes de Pedro falar da necessidade dele para Jesus, Jesus dá para Pedro uma direção para resolver o problema dele. Pedro não abriu a boca para falar, Senhor, então tem um problema. A gente precisa pagar impostos e não tem dinheiro aqui. Como que nós vamos fazer? Não, antes dele abrir a boca para apresentar o problema para Jesus, Jesus já vem de bate pronto. Pedro, é o seguinte, a gente vai resolver o problema dos impostos aqui. Nós vamos pagar essa conta. Nós vamos pagar aquilo que supostamente nós estamos devendo aqui. Sabe, irmãos, que é poderoso isso? Antes de nós abrirmos a nossa boca para nós apresentarmos as nossas necessidades ao Senhor, Ele já conhece todas. Deus conhece as necessidades de cada um de nós, porque Ele é um Deus que é Pai, que Ele é presente,
porque ele é ativo, ele se preocupa muito mais do que a gente com as nossas contas. Ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Então tenha consciência disso. Primeira coisa, Deus se preocupa com as suas contas. Deus se preocupa com a sua vida financeira. Deus se preocupa com aquilo que preocupa o seu coração. Entenda isso de uma vez por todas. E é interessante que Jesus, ele dá uma direção clara para Pedro. Fala: Pedro, vai pescar. E quando o peixe que você pegar, fisgar a boca, abre a boca dele. E na boca do peixe vai ter uma moeda. E essa moeda vai ser o suficiente para você pagar o seu imposto e o meu. Pastor, eu não entendi. Isso revela ainda mais o cuidado de Deus para com os seus. Não só para com os seus, mas para com a sua natureza. Jesus, ele é tão surpreendente, que ele sabia que naquele mar, na imensidão de peixes que há naquele mar, ele sabia, tem um peixe que está engasgado e ele precisa ser salvo. Tem um peixe que está engasgado com uma moeda e essa moeda vai ser a solução para o problema de Pedro. Vai lá, Pedro, pesca. Sabe qual que é a probabilidade de alguém pescar um peixe exatamente nessas condições? Não existe essa possibilidade. É somente debaixo de uma direção clara e de uma palavra de Deus. Mas isto mostra para nós o cuidado e o amor de Cristo pelas nossas vidas. Jesus cuida de cada detalhe da nossa vida, irmãos. Jesus, ele cuida de cada aspecto e ele olha com cada aspecto para as nossas necessidades, com o desejo de supri-las, de ser a resposta. Pedro não precisaria de dinheiro, porque ele tinha tudo o que ele precisava na pessoa de Cristo. Eu quero que você entenda isso. Se você tem a Cristo dentro da sua casa, você tem tudo o que você precisa. Se você tem Cristo na sua vida, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Porque Cristo é tudo o que nós precisamos. Aleluia. Vamos confessar a palavra de hoje? Sirvo a um Deus que se importa comigo e cuida de mim. Se ele sabia exatamente onde estava aquela moeda, certamente conhece tudo que hoje tenta me inquietar. Ele conhece as minhas necessidades antes mesmo que eu as apresente. Não me preocuparei desnecessariamente, mas escolho descansar e confiar na sua infinita bondade e fidelidade, certo de que ele suprirá cada uma delas. Aleluia! Eu espero que você tenha sido abençoado como eu estou sendo abençoado. Um beijão no seu coração e até amanhã. Tchau, tchau.